Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos seguirão exemplos de homens aparentemente bem-sucedidos, procurarão imitar a conduta de coachings motivacionais, almejando alcançar o sucesso nesta terra. Tu, porém, será um imitador de Cristo. Sua vida é nosso maior exemplo de sucesso verdadeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Eu sou a Paulinha e como vocês já sabem, eu não estou sozinha. Hoje eu tenho uma amiga especial que vai começar essa sequência aí de episódios com a gente hoje, que é a Duda. Oi, Duda, tudo bem com você? Oi, Paulinha, eu tô bem. É uma honra estar aqui com todos vocês, pessoas muito importantes, muito especiais pra mim. E eu tô aqui apresentando uma amiga também, a Fernanda, uma pessoa muito legal e bem alegre. Olá, irmãos! É um prazer estar em mais um episódio aqui para comentar sobre esse livro maravilhoso. E eu gostaria de apresentar o nosso convidado, que também está estreando aqui. E aí, Alex, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, boa noite, boa tarde, onde você estiver, meu querido irmão. Eu estou aqui com essas pessoas maravilhosas em um assunto totalmente muito importante para os dias de hoje, que é simplesmente sobre Jesus, o Rei do Universo. Então, gente, hoje o capítulo que nós vamos estudar, como vocês já ouviram, a nossa amiga Darcy, né? Vou chamar ela de amiga. Ela foi tão legal com a gente, irmãos, que já é amiga. Já é nossa amiga, best friend. Nós vamos estudar o capítulo 5, Buscando Força do Alto. E nesse capítulo a gente vai falar sobre o batismo de Jesus e também um pouco sobre a tentação, né? Que ele passou ali no deserto. Alex, o que você achou desse capítulo? Você achou algo novo? O que você achou de interessante sobre ele? Eu achei muito importante. Uma coisa principalmente que foi... porque a gente já teve muito tempo sobre esse estudo e sempre tem uma coisa nova para dizer. Para mim, o que seria uma coisa nova foi quando Jesus foi batizado e, no caso, ele não estava sendo batizado para demonstrar que ele era um pecador, que ele precisa se batizar. Não, ele estava usando como um exemplo. Ele simplesmente se batizou por ser um exemplo e porque era obrigação para ele mostrar para as outras pessoas o que tinha que ser feito. Eu acho que um ponto importantíssimo é que Jesus está começando ali o seu ministério, né? Então, nos episódios passados, a gente viu um pouco da vida ordinária de Jesus, né? Da vida simples. E aqui, Jesus está começando o seu ministério público. Então, ele já começa com esse símbolo, né? Essa cerimônia que é um grande símbolo hoje para o cristianismo, né? Então, todo mundo que está aqui passou pelo batismo e isso repercute na nossa vida. Então, Jesus, é importante que Jesus, ele traz isso como um exemplo pra gente, né, Duda? Sim, e não só sobre o batismo, eu reparei outra coisa interessante também. Ele já trazia os pecados das pessoas no rosto dele, isso já era aparente. Ele já via como o pecado escravizava, como o pecado era ruim na vida das pessoas e ele já absorvia isso. Então no livro fala que isso no deserto já tinha se tornado aparente no rosto dele. Era uma coisa que eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Isso é interessante também, né? Porque Jesus tinha acabado de passar pelo batismo e foi um momento tão grandioso assim, porque a Trindade se apresentou ali. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito se mostrou ali e tudo mais. Eu não sei quantas pessoas estavam vendo, enfim, mas foi algo bem público, assim. E a Ellen White fala que Jesus estava com um brilho no rosto, né? Depois desse momento. E ela até comenta que quando ele vai pro deserto,
esse brilho some. Ele sente o peso do pecado, ele sente esse momento, né, de que o ministério dele estava começando pra ele já lá no final ser sacrificado, enfim. Sim, nesse capítulo eu fiquei, quando eu li a primeira parte que fala sobre o batismo, eu fiquei pensando, tipo, da onde veio o batismo? Porque fala que o João Batista, ele já batizava, né? Na Bíblia, quando a gente vai ler esse episódio, ele já tinha os discípulos dele, ele já batizava, e Jesus vai até João Batista pra ser batizado, pra nos dar o exemplo. E aí eu fiquei, tipo, mas da onde vem esse ritual? E eu fui pesquisar. E aí, esse ritual, ele vem ao longo do Antigo Testamento, porque durante o Antigo Testamento, em Êxodo, Levítico, quando Deus vai passar as leis cerimoniais, as leis de saúde, tem vários momentos que ele vai falar de lavagem de mão, lavagem das vestes, e para você se purificar, por exemplo, a mulher, né, depois que ela passa pelo período menstrual, a mulher tinha que passar por um banho de purificação também, né? E eu achei isso interessante. E pesquisando, eu vi que em Êxodo, no capítulo 19, verso 10, tem Deus falando com o povo de Israel, falando para eles lavarem as vestes, porque Deus era aquele momento que Deus ia se mostrar ao povo, né? Lá no Sinai. Então o povo tinha que se purificar. Os rabinos colocam as lavagens das vestes como sendo equivalente à santificação, à purificação. E aí fui pesquisando, e o profetas Isaías, Zacarias, Malaquias, eles começam a associar esses banhos de imersão e essas purificações ao Messias. E aí depois, porque tanto quanto quando o batismo representava a água e um novo nascimento, né? O João Batista, ele falava para os discípulos dele que assim que ele se batizava, eles tinham que viver uma nova vida. E aí depois, mais pra frente, lá no Novo Testamento, em Atos, não sei se é em Atos agora, me confundi, mas Pedro, ele vai trazer a ideia de que quando a gente se batiza, a gente também recebe o Espírito Santo. Então, essa ideia do batismo, ele vai crescendo, a gente vai, eles vão acrescentando significados, que é de purificação, é de santificação, é de morte do antigo eu, para o novo eu nascendo em Cristo Jesus, né? E os judeus tinham uma seita judaica, né, que são os essênios, que eles praticavam muito esses banhos de purificação. Então, eles tinham um banho distinto dos outros, que era quando você iniciava nessa seita. E depois que você iniciava, toda vez que você achasse necessário essa purificação novamente, de você imergir, né, aqui a gente tá falando de batismo por imersão, que é o que a gente faz aqui na Igreja Adventista, né? A gente deita na água, né? O pastor deita a gente na água e depois a gente sobe, representando toda essa purificação. E eu achei legal também que os judeus, eles aceitavam, no primeiro século, eles aceitavam o batismo como igual o cristianismo, assim, parecido. Que se você queria ser judeu, você tinha que fazer 3 coisas para se converter. Tinha a imersão completa e tinha os rituais de purificação lá do Antigo Testamento, além da circuncisão também para os homens, né? Que eram convertidos. E eles tinham que oferecer os sacrifícios, né? Também para se converter ao judaísmo. Então, essa ideia de batismo, ela não é nova. Porque também, se vocês repararem, os fariseus, eles perguntam para João Batista com que autoridade ele batiza, mas não questionam o fato dele batizar as pessoas. O batismo não é questionado. O que é questionado é se ele tinha autoridade para isso. E eu achei muito interessante, porque esse ritual, embora ele seja muito presente no cristianismo, ele não surge no cristianismo em si, né? Ele vem, algo que a gente traz do judaísmo também, pra gente ver como essas religiões são bem próximas. A gente, às vezes, tem muito mais em comum, às vezes, do que de diferente. É claro que também, né? O que é diferente no judaísmo e no cristianismo é um negócio muito diferente. É um negócio, né? A gente acredita que Jesus é o Messias e Jesus é Deus. É uma coisa muito que rompe a religião, porque o cristianismo, ele surge
como também uma seita judaica, ele era tido como uma seita. Depois, conforme os tempos vão passando, é que ele se descola do judaísmo, se torna uma religião à parte. Então, o judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra. E eu achei isso muito, muito legal, muito interessante pesquisar mais sobre os essênios e tal. E sobre o batismo em si. Vocês sabiam disso? Algum de vocês já tinham? Não, eu pelo menos é uma curiosidade interessante, muito boa. Pra falar a verdade, não. Porque, pra mim, tipo, isso aí é muito importante, o batismo referente ao batismo. Até porque João, no livro, ele cita: eu que é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus tinha respondido ele: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa palavra, ela, se eu não me engano, ela vai até onde a gente vai estudar, que é o capítulo 9. Essa parte, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele vai ter uma parte que ele vai citar durante o decorrer desse capítulo. Então, tipo, João, pô, eu tô batizando o Deus do universo. Até porque eu sou o ser humano, ele é o meu criador. Não tem necessidade de eu fazer isso. Mas Jesus fez para demonstrar o exemplo. Até porque o batismo é a gente reconhecer os nossos erros e todos os nossos pecados e deixar por água mesmo e ser uma nova pessoa. E eu acho que isso de João Batista não entender, né? Tipo, dele falar, é o Senhor que tem que me batizar. Não, eu acho que entra na mesma complexidade que a gente estava conversando nos primeiros episódios sobre Maria, né? Que Jesus foi cuidado, ele foi um bebezinho, da mesma forma que todos nós fomos. Então, carrega essa complexidade, né? E nessa questão do batismo, Jesus, ele demonstra de que os mais necessitados, os mais pecadores, os mais desprezados, eles podem ter acesso a Deus. E tem essa reconexão, né? Que o grande ministério de Cristo é essa reconciliação entre Deus e a humanidade. E isso é muito legal. E partindo, aqui encerrando um pouquinho a questão do batismo, a gente vai para uma parte muito interessante, que pelo menos dá a entender, assim que Jesus ele se batiza, né? Ele vai para o deserto, onde ele vai passar 40 dias, né? E aí ele é tentado por Satanás. E aí, Duda, você tem pontos a respeito da tentação? Tenho. O primeiro ponto sobre a parte de Satanás ter tentado Jesus a transformar as pedras em pães. Eu não sabia disso. Assim, eu não sabia o porquê Jesus não transformou. Ele estava com fome e ele tinha poder para isso. E lendo no livro, eu descobri que ele fez tudo isso porque a missão dele, além de ser crucificado, vir aqui pagar pelos nossos pecados, também viver a nossa vida exatamente como a gente vive. Então, com todas as tribulações, com todas as coisas ruins que a gente vive. E aí fala que ele não transformou, e também porque ele só podia usar o milagre dele para ajudar os outros. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia. Isso que é legal, que não Jesus não faz algo por interesse próprio, né? Porque aquilo, pra ele transformar em pão, ia ser por interesse dele, porque, eu vou acabar com a minha fome aqui. Mas ele tava pensando nessa questão de serviço aos outros, também nessa questão de exemplo, que é muito bonito. Eu acho interessante aqui também que na edição que eu estou lendo, né, que é uma edição mais antiga, na página 34, tem uma frase que a Ellen White diz assim, sobre essa questão, né, de Jesus não ter transformado as pedras em pães. Não devemos ser governados pelo apetite, mas sim governá-lo. Eu achei isso interessante porque, eu confessando aqui um pecado que eu tenho, eu não consigo me controlar, tipo, com o chocolate. Eu sei que açúcar faz mal, eu sei que o chocolate faz mal, mas enquanto tem chocolate, por exemplo, em casa, eu não paro de comer. Nossa, pode ter 2 quilos lá. Enquanto não acabar, eu não vou parar. É uma coisa que eu não consigo. E aí, eu lendo isso, eu falei, é uma coisa que eu preciso buscar força a Deus, pedir força a Deus, pra melhorar, porque não é algo que faz bem a mim.
E como a Duda falou, né, a gente lê e também quando eu li essa história pela primeira vez, quando eu era criança não, né, quando eu era adolescente, quando eu li que Jesus passou por essa tentação e ele não fazia as coisas que o Satanás incitava, eu ficava, mas por quê? Ele é Deus, se ele quiser fazer, ele pode. Só que tem toda uma questão por trás, né, que vocês já comentaram, né, ele tinha que dar o nosso exemplo. Porque se ele fizesse as coisas por ele estaria sendo, de certa forma, egoísta, né? E ele estaria obedecendo ordem de Satanás, né? Então, é interessante isso, como na Bíblia, e quando a gente vai lendo as coisas com atenção, tudo é nos mínimos detalhes. Quando a gente lê corrido, a gente não presta atenção no significado do porquê essas coisas foram escritas. Porque eu tenho certeza que teve muitos outros milagres, muitas outras coisas que Jesus deve ter feito que não tá na Bíblia, que a gente não sabe. Mas as coisas que Deus escolheu deixar pra gente são coisas importantes que a gente tem que ler com muita atenção. E eu acho interessante também nisso de que Jesus ele não fez simplesmente a vontade dele, porque eu acho que se ele fizesse, ele seria bem mais parecido com os deuses das mitologias que a gente tá acostumado. Porque se a gente vê essas mitologias, né, grega, nórdica, enfim, tem sempre um interesse da parte do Deus, né? Os seres humanos têm que fazer alguma coisa para esse Deus, porque senão, se eles não fizerem, eles vão ser fulminados, enfim. Então, acho que também Jesus nós sabemos, né? Jesus é Deus e ele é diferente, né, desses outros deuses. Uma parte que eu gostei muito dessa primeira tentação, a terceira tentação pra mim foi desculpa a palavra, não, foi o ó. Porque Satanás estava achando que ele era o dono do universo. Simplesmente ele achava isso. Mas na primeira tentação, uma parte que me comoveu muito o que Jesus disse foi, tipo, ele mostrou que obedecer à palavra de Deus é mais importante que conseguir o elemento material. Jesus, pra ele, falou, eu prefiro obedecer o Pai do que comer um pão. Na verdade, Jesus estava necessitado. Ele estava passando fome realmente. Ele não estava fazendo por gula, vamos dizer assim. Jesus realmente estava passando fome. Então, vamos dizer assim, para um ser humano, podia ser que ele, se ele tivesse a oportunidade, ele faria. Mas Jesus não. Ele falou, eu prefiro seguir a Deus e os princípios dele do que uma coisa material que é fútil e eu sei que isso não vai valer em nada. Outro ponto que eu achei interessante, que retomo o que a Paulinha falou sobre não ser governado pelo apetite, é que nessa parte eu considero que explica um pouco do porquê Jesus jejuou. Eu não sabia disso também, tem muita coisa que eu não sabia. E aí fala que ele jejuou porque no Éden, Adão e Eva, eles caíram no pecado por causa da comida, por causa do fruto proibido que eles olharam e desejaram. E Jesus não, ele mostrou também com o jejum dele que ele podia controlar essa coisa do apetite, que ele não, que para dar o exemplo pra gente, que a gente não precisava ser governado por isso, que a gente não precisava cair em vários pecados que envolvem a comida. E isso é muito bonito, porque hoje em dia a gente jejua especialmente, assim, principalmente por algo espiritual. A gente quer algo espiritual e a gente jejua. Mas ele não, ele jejuou também para dar o exemplo pra gente. Essa parte é muito bonita também. A gente vai começar a fazer as considerações finais já. E tem a parte também que eu achei interessante que a Ellen White colocou aqui, que é quando o Satanás fala para Jesus se atirar, né, do pináculo. E aí ele... Obviamente Jesus não faz isso e ele escreve o seguinte: devemos confiar no cuidado de nosso Pai Celestial, mas não devemos ir aonde Ele não nos ordena. Não devemos fazer o que Ele proíbe. E isso eu achei muito legal, porque às vezes a gente fala assim, Deus vai me proteger, Deus está comigo. Mas
a gente tem que ver se a gente não tá tentando a Deus, né? Porque é a resposta que Jesus fala, né? Está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, a gente tem sempre que refletir se o que a gente está fazendo, o lugar que a gente está indo, e a gente está pedindo a proteção de Deus, se a gente está fazendo com isso a vontade dele, se esse lugar que nós estamos indo, se o que nós estamos fazendo vem do coração de Deus ou vem do nosso coração pecaminoso. E isso é muito importante a gente pensar também. E você, Fê, o que você acha que a gente tem que deixar assim, comentar assim por último aqui para encerrar o nosso episódio? Eu acho que o grande ensinamento desse capítulo, e até relembrando do começo da pessoa de João Batista, que João Batista, ele pregava uma mensagem de arrependimento, né? Tanto que o batismo representa isso, arrependimento. Então, acho que toda a mensagem desse capítulo é que a gente tem que reconhecer o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos e que por nossas obras, pelos nossos atos, a gente não é capaz de ser salvo. A gente precisa buscar força do alto. A gente precisa buscar força de Deus. E Jesus, ele sempre demonstrava isso, essa conexão com o Pai, né? Tanto que ele ir para o deserto era um momento também de uma conexão entre Jesus e o Pai, desse relacionamento íntimo. Então, durante a vida de Jesus, a gente vê também que em muitos momentos ele aproveitava para ter esses momentos íntimos, né? Então, acho que o grande ensino desse capítulo é essa questão de se arrependa, veja que você é falho e busca a força do alto, busca a força de Deus, que ele tá de braços abertos para te ajudar. Para mim, o mais importante desse capítulo foi referente a isso que a Fê basicamente disse. Se você, querido irmão, passe esse podcast para outra pessoa também, compartilhe, até porque a gente faz isso por vocês, mas Jesus mostra que a gente, se você sabe os fundamentos dele, passa para outra pessoa. E eu estou dizendo agora para você, essa pessoa que está ouvindo, dedique-se a Deus. Deus ama tanto você, sabia? Todos os momentos que você anda, ele está com você, e ele espera simplesmente você dizer um oi para ele. E você sabe muito bem, eu vou te dizer, ele te ama, mesmo que você não saiba, mas ele te ama. E ele quer que você se entregue para ele. E uma maneira de se entregar a Jesus é deixando o seu homem de lado e batizando e ser uma nova pessoa. Tá bom, meu querido irmão? Uma parte que eu achei muito bonito é quando fala que Jesus resistiu firme às tentações. Foram 3 tentações que, cara, com propostas praticamente irrecusáveis. E ele resistiu por nós, para que nós pudéssemos ser chamados de filho de Deus como os anjos. E tudo isso por amor. Ele sofreu tudo isso por amor. E é incrível. E é isso, irmãos. Muito, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Esperamos que você esteja gostando de nos acompanhar na leitura desse livro. Fique à vontade para pegar o livro, para ler com a gente, para trazer comentários também. E nós esperamos, irmãos, no próximo episódio. Então, até lá. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, irmão. Um abraço.